Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Preste atenção nesse vídeo porque isso é muito sério. Talvez seja o vídeo mais sério que eu já gravei até hoje para o canal Católicos de Verdade. Eu não sei se vocês estão sabendo o que ocorre com o nosso querido padre José Eduardo. Ele é alvo de uma investigação da PF e nessa investigação pegaram computador, celular, tudo dele. E para deixar vocês ambientados do que está ocorrendo, que é algo muito grave, e não é uma crítica, tá? Eu não estou criticando a CNBB, é um pedido. Eu peço encarecidamente aos bispos do Brasil, Dom Ricardo, que eu tenho uma profunda admiração, que é o secretário-geral da CNBB, que se posicionem, que cobrem. Por quê? Porque o sigilo sacerdotal que foi quebrado, o sigilo sacerdotal, uma vez quebrado, ele abre um precedente gigantesco para que a igreja não tenha a liberdade religiosa, para que a igreja não tenha o direito de pregar e anunciar e, por exemplo, ter o sigilo de confissão. Sabe, o sigilo religioso católico é algo muito importante e não envolve, meus irmãos, somente a Igreja Católica, porque isso aqui fere algo na questão do acordo entre a Santa Sé e o governo brasileiro. Então, isso daqui, meus irmãos, é algo que abre precedente para todas as igrejas, todas as religiões aí, que é algo que envolve a liberdade religiosa. Olha aqui, eu vou ler a nota do escritório de advocacia do advogado do padre José. Preste atenção. Ó, nota à imprensa, 7 de novembro de 2024, referente à intimação do padre José Eduardo de Oliveira da Silva. A imprensa tem divulgado o fato de o padre José Eduardo de Oliveira e Silva ter dado depoimento à Polícia Federal em virtude da investigação que tramita no Supremo Tribunal sobre o número PET 12100. Reiterou-se e ficou claro que o padre nunca participou de qualquer reunião nem colaborou na redação de qualquer documento que visasse favorecer uma ruptura institucional no país. Embora o depoimento tenha transcorrido dentro dos parâmetros de urbanidade esperados, causou espanto e inconformidade o fato da Polícia Federal ter extraído conversas do religioso com fiéis e sacerdotes que regularmente o procuram para a direção espiritual. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque saiu da questão da investigação. Como já se temia, desde o momento em que soube que as investigações quebraria a senha de seu celular, ficou patente que a Polícia Federal, não tendo encontrado qualquer matéria que pudesse ligá-lo ao quanto investigado, passou a vasculhar conversas do sacerdote com fiéis e religiosos que fazem direção espiritual com ele. Aí quebrou o acordo entre a Santa Sé, entre o Vaticano e o governo brasileiro. Quebrou o sigilo sacerdotal, né? Selecionando frases tiradas de contexto, que nada tinham a ver com a investigação, em mensagens que estão protegidas pelo sigilo sacerdotal. Isso é muito grave, meus irmãos, é muito grave. Isso não é brincadeira. Isso aqui acontece em países que não têm liberdade nenhuma. É um precedente imenso em nosso país que não pode ser ignorado. O Estado laico que impera em nossa legislação prevê a total separação da Igreja e do Estado. O Tratado Internacional Acordo Brasil-Santa Sé, recepcionado pelo Congresso Nacional, transformado em decreto no mês de fevereiro de 2010,
pelo presidente Lula garante em seu artigo 13 o segredo do ofício sacerdotal. Não bastasse tanto, além da garantia constitucional de liberdade religiosa, são diversos artigos legais que garantem ao sacerdote e ao fiel manter total sigilo da conversa à vida entre eles. Meus irmãos, analisemos onde ocorre esse tipo de situação no mundo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar com a nota aqui. Por fim, causou também estupor a defesa negativa por parte dos responsáveis pela oitiva de entregarem a cópia do depoimento, afirmando ser este procedimento de ordem do senhor ministro, o ministro que vocês conhecem, né? Mas em desacordo com o quanto estabelecido na súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. O padre José Eduardo coloca o seu apostolado e seu futuro nas mãos de Nossa Senhora Aparecida e confia que a investigação em curso provará o equívoco que foi sua inclusão nos autos da PET 12.100. Miguel da Costa Carvalho Vidigal, que é o advogado do padre José Eduardo. Isso aqui abre um precedente para que a igreja não tenha mais a liberdade religiosa, que os sacerdotes não tenham direito de pregar, que os sacerdotes não tenham mais direito de confessar e que nós não tenhamos o direito de ser católico como de fato devemos ser. Então, meus irmãos, isso é muito sério, isso precisa ser compartilhado, porque o que está em jogo aqui, e a CNBB precisa se posicionar, porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, é o futuro da igreja. Tá? Essa violação do acordo entre Santa Sé e governo brasileiro, isso daqui muda completamente o futuro da igreja. Eu não sei, mas vocês querem ter no Brasil uma igreja católica como na China, por exemplo, em que o governo determina quem serão os bispos, sabe? Isso é abrir precedente para isso. Então isso é muito sério. Estamos juntos com o padre Zé Eduardo e, pelas informações, isso daqui quem passou foi o advogado do padre Zé Eduardo. Nós estamos apenas repetindo a fala do advogado. Então, meus irmãos, isso aqui é muito sério, muito grave, e compartilhe com seu bispo, compartilhe para que isso chegue na CNBB. A CNBB precisa se posicionar, é o futuro da Igreja Católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.